Enquanto Moisés estava no monte com Deus, o povo ficou impaciente com sua demora. Eles pediram a Arão: faça para nós um Deus que nos guie. Arão recolheu brincos de ouro do povo e os fundiu no fogo. Dessa fusão, surgiu uma imagem, um bezerro de ouro. O povo adorou o bezerro, oferecendo sacrifícios e dizendo: este é o nosso Deus que nos tirou do Egito. No monte, Deus disse a Moisés: desça, pois o povo se corrompeu. Moisés desceu com as tábuas da lei nas mãos e viu a idolatria. Indignado, ele quebrou as tábuas no chão. Depois, destruiu o bezerro de ouro, moendo-o até virar pó. Moisés repreendeu o povo e intercedeu diante de Deus, pedindo misericórdia. João Batista pregava no deserto da Judéia, chamando o povo ao arrependimento. Muitos vinham até ele para confessar seus pecados e serem batizados no Rio Jordão. João usava roupas de pelos de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre. Ele anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu. Um dia, Jesus veio da Galiléia até João, pedindo para ser batizado. João se recusou a princípio: eu é que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus respondeu: deixe assim por enquanto, é necessário cumprir toda a justiça. João então concordou e batizou Jesus no Rio Jordão. Assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram, e o Espírito de Deus desceu como uma pomba. Uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Após ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ele jejuou por 40 dias e 40 noites e teve muita fome. Então o diabo apareceu e disse: se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. O diabo levou Jesus ao ponto mais alto do templo e disse: se és Filho de Deus, lança-te daqui. E citou as Escrituras: Deus dará ordens aos anjos para te proteger. Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois, o diabo mostrou todos os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei, se me adorares. Jesus disse: vai-te, Satanás. Só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e anjos vieram e serviram Jesus no deserto. Jesus contou uma parábola para ensinar quem é o nosso próximo. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi atacado por ladrões. Eles o espancaram, roubaram tudo e o deixaram quase morto à beira da estrada. Um sacerdote passou, viu o homem ferido, mas seguiu pelo outro lado. Depois, um levita também passou, viu o homem, mas não ajudou. Então veio um samaritano, inimigo dos judeus, e sentiu compaixão. Ele se aproximou, tratou os ferimentos do homem e o colocou em seu animal. Levou o ferido até uma hospedaria e cuidou dele com carinho. No dia seguinte, deixou dinheiro com o dono da hospedaria e pediu que continuasse cuidando do homem. Jesus perguntou: qual dos três foi o próximo? E respondeu: o que teve misericórdia. A terra estava corrompida diante de Deus. A violência e o pecado dominavam os homens, e o Senhor se entristeceu com a maldade da humanidade. Mas havia um homem justo, Noé. Ele andava com Deus, era íntegro em sua geração e encontrou graça aos olhos do Senhor. Deus disse a Noé: farei vir um dilúvio para destruir tudo. Construa uma arca de madeira e prepare-se para salvar sua família e os animais. Mesmo sem ver chuva, Noé obedeceu. Ele começou a construir a arca com fé, enquanto o povo zombava dele dia após dia. Quando a arca ficou pronta, Noé levou para dentro pares de cada animal, macho e fêmea, conforme a ordem de Deus. Noé e sua família entraram na arca, e o Senhor fechou a porta. Então, a chuva começou a cair do céu e as fontes da terra se romperam. As águas cresceram e cobriram toda a terra, até os montes mais altos. Todos os seres vivos morreram, exceto os que estavam na arca. Depois de muitos dias, a chuva parou. Noé soltou uma pomba, que voltou com uma folha de oliveira, sinal de que havia vida lá fora. A terra secou. Deus mandou Noé sair da arca com sua família e os animais. Noé então construiu um altar e adorou ao Senhor. Deus fez uma aliança, nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E colocou o arco-íris no céu como sinal da promessa eterna. Depois do dilúvio, todos os povos da terra falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras.
Ao se estabelecerem na planície de Sinar, disseram: Vamos construir uma cidade e uma torre que alcance os céus. Eles queriam ser famosos e não se espalhar pela terra, contrariando o plano de Deus para a humanidade. Homens de várias tribos se uniram, fabricaram tijolos e começaram a erguer a torre com grande velocidade. Mas Deus viu o que estavam fazendo e disse: Eles estão unidos e falam uma só língua. Nada será impossível para eles. Então Deus desceu e confundiu suas línguas, fazendo com que não se entendessem mais. A confusão se espalhou rapidamente. Os trabalhadores discutiam, gritavam e não conseguiam mais cooperar. Sem comunicação, abandonaram a construção. A grande torre ficou inacabada, e o povo começou a se espalhar. A cidade recebeu o nome de Babel, porque ali Deus confundiu as línguas e espalhou os povos pela terra. A torre nunca foi concluída. E o orgulho humano foi vencido pela vontade de Deus, que reina sobre todas as nações. Deus disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão vivia em Harã, uma cidade pagã. Mesmo sem saber o destino, ele ouviu a voz de Deus e decidiu obedecer. Deus prometeu: Farei de ti uma grande nação. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era uma promessa eterna feita por um Deus fiel. Com 75 anos, Abrão partiu de Harã com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens. A caminhada foi longa. Eles cruzaram desertos, montanhas e lugares desconhecidos, guiados pela fé. Ao chegar em Canaã, Deus disse: À tua descendência darei esta terra. Então Abrão construiu um altar ao Senhor. Mesmo sem ver a promessa se cumprir de imediato, Abrão confiou. Sua fé era maior que suas dúvidas. Deus estava traçando um plano que iria além da vida de Abrão, alcançando gerações futuras. Abrão se tornou Abraão, pai de muitas nações. E por meio dele, a promessa chegou até nós. Deus disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão vivia em Harã, uma cidade pagã. Mesmo sem saber o destino, ele ouviu a voz de Deus e decidiu obedecer. Deus prometeu: Farei de ti uma grande nação. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era uma promessa eterna feita por um Deus fiel. Com 75 anos, Abrão partiu de Harã com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens. A caminhada foi longa. Eles cruzaram desertos, montanhas e lugares desconhecidos, guiados pela fé. Ao chegar em Canaã, Deus disse: À tua descendência darei esta terra. Então Abrão construiu um altar ao Senhor. Mesmo sem ver a promessa se cumprir de imediato, Abrão confiou. Sua fé era maior que suas dúvidas. Deus estava traçando um plano que iria além da vida de Abrão, alcançando gerações futuras. Abrão se tornou Abraão, pai de muitas nações. E por meio dele, a promessa chegou até nós.